todos reunidos no mesmo lugar. A paz do Senhor Jesus, que a paz que o Senhor prometeu que estaria conosco, né? Encha o seu lar, encha a sua vida e encha o seu coração nesse dia. E eu quero dar as boas-vindas a mais uma leitura. Eu quero te dar as boas-vindas ao capítulo de número 15. Hoje nós seguimos, né, o nosso plano, seguimos o nosso propósito, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor tem nos dado entendimento, tem nos dado discernimento, né? E eu sei que muito mais o Senhor tem para revelar ao nosso coração através deste nosso propósito. Por isso, segue firme, não desista, se mantenha fiel, né, à palavra, se fiel ao propósito, se permaneça fiel a esse caminhar, né? Vamos hoje fazer a leitura do capítulo de número 15. Nós encerramos o 14, né, com a chegada de Paulo e Barnabé de volta a Antioquia, finalizando a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, né? E encerramos o livro dizendo que esses discípulos, os apóstolos, eles permaneceram ali em Antioquia. Então, depois de algum tempo, né? Depois de um tempo de permanência em que eles continuam ali ensinando, né, a igreja de Antioquia, o que vai acontecer é que vai chegar alguns homens a Antioquia, eles vão vir de Jerusalém para Antioquia e eles vão começar a trazer alguns ensinamentos, porque a igreja tem uma certa rejeição ainda em relação àquele preconceito que nós vimos lá atrás, né? Que Pedro recebeu aquela visão do Senhor para que esse preconceito fosse destruído, mas esse preconceito ele ainda permanece com uma raizinha e de vez em quando ele quer se manifestar. Então há agora uma discussão em relação aos judeus aceitar os gentios como igreja, né, em que eles permaneçam todos juntos, porque a igreja ela se iniciou, o início, né, a raiz da igreja ela vai se dar, né? Ela acontece com judeus convertidos e circuncidados. Esses judeus, eles se convertem, mas eles são judeus circuncidados segundo a lei, né, de Moisés ordenava, assim como Deus ordenou a Abraão que fizesse consigo e com todos os seus, né? E depois Moisés vai instituir isso na lei. Então esses judeus eles são circuncidados. E agora vai se levantar uma questão em que esses judeus, alguns que são pertencentes às seitas dos fariseus, que estão ali infiltrados e não são realmente, né, a conversão, né, não está ainda permanente no coração deles, eles vão levantar essa questão: olha, nós só vamos aceitar os gentios entre nós como igreja de Cristo, como convertidos, nós só vamos aceitar eles em nosso meio se esses gentios se circuncidar. Esses homens, eles chegam a Antioquia agora espalhando essa questão, fazendo essa divisão na igreja de Antioquia. E o capítulo número 15, então, e versículo de número 2 vai dizer que diante dessa questão, né, diante deste questionamento desses homens de dizer que só aceitariam os gentios se eles se circuncidassem também, o versículo de número 2 diz que Paulo e Barnabé discordaram deles e discutiram energicamente. Então foi uma discussão forte, né? Foi uma imposição de Paulo e Barnabé em discordar deles. Então foi uma discussão bastante enérgica, né? Onde eles questionaram, onde eles imporam, né, a palavra do Senhor. E então o versículo 2, Lucas descreve que foi uma discussão bastante enérgica. Por fim, então, depois dessa discussão, depois de eles não chegarem, né, a lugar nenhum com a discussão, a igreja decidiu enviar então Paulo e Barnabé até a cidade de Jerusalém, acompanhados de alguns irmãos dali da igreja de Antioquia,
para tratar esta questão com os apóstolos de lá, né, com Pedro e os apóstolos de lá e os presbíteros responsáveis pelas igrejas de Jerusalém. Então, a igreja, portanto, enviou seus representantes a Jerusalém. Seus representantes eram Paulo e Barnabé, e com eles foram mais alguns irmãos, né, alguns discípulos. No caminho, eles param na Fenícia e em Samaria para visitar algumas igrejas e alguns irmãos e contaram o que os gentios também estavam sendo convertidos. E a igreja nessa cidade se alegrou em saber que o Senhor também estava alcançando os gentios para a salvação. Portanto, depois de passar nessas igrejas, eles chegam até Jerusalém, vão ao encontro dos apóstolos. Lucas descreve que eles são muito bem recebidos pela igreja, né? Agora a igreja já tem certeza da conversão de Paulo, aquele medo já foi rompido. Paulo já demonstrou com as suas atitudes que ele está disposto, né, a dar sua vida por amor ao evangelho, que ele realmente foi achado do Senhor, né? Que ele se converteu. Então a igreja recebe Paulo, recebe Barnabé, os apóstolos recebem ele também com bastante disposição, com amor, recebem muito bem, Lucas escreve, e aí ele vai descrever, vai contar o que aconteceu. E o versículo de número 7 diz que ali também, na igreja de Jerusalém, depois de uma longa discussão, Pedro se levanta e se dirige aos irmãos, porque existe alguns ali também que são pertencentes à seita dos fariseus, que estão ali também causando essa confusão em Jerusalém. Então Pedro, ele vai se levantar, né? Pedro, como líder, né, como fundador da igreja do Senhor, ele foi a pedra que o Senhor disse que sobre ti construirei, né, erguerei a minha igreja, né? Pedro era a pedra fundamental, foi ele que iniciou a igreja. Então ele, como líder, ele vai se levantar diante daquela discussão que eles estão tendo agora na igreja de Jerusalém, e ele vai trazer à memória deles o que aconteceu com ele, a revelação deles em relação aos animais, né? Ele vai trazer de volta o que o Senhor fez e vai dizer, olha, como que nós vamos não concordar com a conversão dos gentios se o Senhor permitiu a eles o mesmo que a nós. O Senhor os batizou, os encheu do Espírito de Deus. O Senhor deu o Espírito Santo a nós. O versículo 8 vai dizer isso. Pedro está relatando isso. Assim como o Senhor, ele nos encheu do Espírito Santo, o mesmo poder foi concedido a eles, a mesma autoridade, né? A mesma capacidade de ser cheio do Espírito Santo foi concedido aos gentios também. E se Deus permitiu isso, por que nós agora, por que vocês estão querendo colocar sobre eles um jugo que nem nós? E essa questão eu quero meditar, eu quero que você medite nesse versículo, quando Pedro vai dizer que nem nós, nem os antepassados conseguiram, né, conseguiram obedecer ou conseguiram viver diante desse jugo, diante de tudo que era imposto sobre a vida deles, de tudo que a lei exigia, né? Pedro vai dizer que Deus não fez distinção alguma entre nós e eles, mas purificou o coração deles por intermédio da fé. E o versículo 10, Pedro diz o seguinte: então, por que agora vocês provocam a Deus, sobrecarregando os discípulos gentios, né, os convertidos gentios, com um jugo que nem nós, nem os nossos antepassados conseguiram suportar? O jugo era um instrumento de madeira que ligava dois animais para que a força fosse maior e ambos eles conseguissem trabalhar no mesmo arado, né? Arar ao mesmo tempo. Então esse jugo ligava esses dois animais. Por isso Pedro faz essa comparação. Vocês estão querendo colocar um instrumento, um jugo, né? Algo, um instrumento de servidão, um instrumento que dificulta, né, a fé deles. Vocês estão querendo colocar esse instrumento de dificuldade, de servidão, para que isso faça ligação entre os judeus e gentios, e não é assim que Deus
tem feito. Aí Pedro vai finalizar dizendo: olha, a salvação do Senhor é pela graça, foi pela graça que nós somos salvos. Versículo de número 11, Pedro diz o seguinte: cremos que todos nós e os gentios também são salvos da mesma forma, pela graça do Senhor Jesus. É um favor imerecido, Pedro está dizendo. Tanto os judeus como os gentios, nós nos dias de hoje não merecemos a salvação, mas o Senhor nos chamou, nos escolheu pela sua graça, né? Pelo seu favor, né? O Senhor nos escolheu sem explicação e não por merecimento. Ele nos escolheu, né? Nos separou para suas, nos deu direito de chegarmos, né, de nos achegarmos à salvação, e não é porque nós merecemos, não é porque somos bons, não é porque somos instruídos, porque somos capacitados, porque somos melhores, porque temos obras de bondade, não é por isso não, é porque a graça do Senhor foi derramada sobre as nossas vidas. Aleluia, glória a Deus por a graça do Senhor, né, nos dá direito de chegarmos a Cristo através da sua salvação. Então é isso que Pedro vai dizer. Quando Pedro finaliza o seu discurso, né, um silêncio se faz entre essa assembleia. Eles estão ali em uma assembleia, né, uma reunião, resolvendo esta questão. E quando Pedro finaliza como líder, agora vai iniciar o discurso de Tiago. Tiago também vai se levantar e vai começar a falar, discursar. Ele vai dizer: irmãos, ouçam-me. Aí ele vai reforçar aquilo que Pedro já falou, e ele vai discorrer num trecho do livro de Amós. Ele vai até, né, as escrituras, vai descrever um livro, alguns trechos, 2 versículos do livro de Amós, né, dizendo que o Senhor disse que restauraria, que chegaria aos gentios também. Então agora Tiago faz a leitura desse texto das escrituras, e o que ele vai dizer é o seguinte: olha, eu acho que nós não devemos impor dificuldades para que os gentios se convertam, mas nós devemos sim mandar uma carta a eles, instruindo eles sobre algumas coisas importantes, sobre questões que são ensinadas hoje nas sinagogas, né? A respeito da lei de Moisés, sim. Se é referente à lei que vocês questionam, há algumas coisas que precisam, então, ser conhecidas, né? Ser levadas até os irmãos gentios para que eles pratiquem, né? Então, essas coisas referentes à lei. E então, eu acho que não precisa uma dificuldade maior. Tiago vai, então, dizer que a gente deve escrever uma carta e enviar a eles, falando a respeito de três coisas importantes. A primeira delas ele vai descrever esta carta a partir do versículo 23, vai trazer a descrição do conteúdo da carta que os irmãos de Jerusalém escrevem e que Paulo e Barnabé vão levar até Antioquia, acompanhados de alguns irmãos, né, de alguns discípulos de Jerusalém que vão com eles para confirmar o conteúdo da carta. Pedro tem esse cuidado, né, os apóstolos, Tiago tem o cuidado de enviar Paulo e Barnabé de volta a Antioquia, mas com eles vai alguns irmãos da igreja de Jerusalém, para que a carta seja aceita, né? Para que a carta seja testificada, que saiu, que foi escrita pela mão dos apóstolos realmente. Então, Barnabé e Paulo vão até Antioquia, acompanhado de alguns irmãos de Jerusalém, portando esta carta que vai pedir para que os irmãos gentios convertidos em Antioquia, eles se abstenham. Versículo 29, os requisitos escritos na carta são: abstenham-se de comer alimentos oferecidos a ídolos, de consumir o sangue ou a carne de animais estrangulados e de praticar a imoralidade sexual, porque a gente sabe que entre os gentios havia muito paganismo, né? Havia muita superstição, como a gente já tem dito, né? No capítulo 14, a gente também falou sobre isso. Então, entre os gentios, né? Depois, na cidade de Coríntios, lembra? Muita imoralidade sexual, muita alusão a deuses, né? Eles consagram seus corpos aos deuses, ao Deus do amor, ao Deus
da beleza. Então, há algumas coisas que eles querem levar até os gentios para que eles se abstenham dessas práticas. E então, de sacrificar alimentos a ídolos. Então, eles vão impor esses três requisitos, né, referentes à adoração a outras divindades. Não comer alimentos oferecidos a ídolos, não comer do sangue, né, e animais estrangulados, e também não praticar a imoralidade sexual, porque o corpo deles, né, agora habita o Espírito de Deus, e a importância da gente manter a santidade, o cuidado com o nosso corpo, né, o cuidado com o templo do Espírito Santo, lugar onde o Espírito de Deus habita, né, lugar onde o Senhor é manifesto, o poder dele habita, o templo do Espírito Santo. Então é isso que os irmãos de Jerusalém vão requisitar aos irmãos de Antioquia. Então Paulo e Barnabé chegam acompanhados dos irmãos de Antioquia. A leitura da carta é feita, né? Porque lá foi de lá que saiu este questionamento, e os irmãos ficaram sem saber o que fazer, se deviam se circuncidar, se não deviam. Então agora chega para eles o veredito. O negócio é o seguinte: não tem circuncisão, mas tem 3 requisitos aqui que a gente deve cumprir. E com a leitura da carta, o versículo de número 31 vai dizer que entre os irmãos houve grande alegria entre a igreja no dia que leram essa mensagem animadora. Então eles foram animados, né? A sua fé foi acrescentada, né? Ela foi aumentada através desta carta, de saber que eles foram recebidos sim, foram aceitos sim, que eles são irmãos dos judeus, né? No Senhor Jesus, que eles estão sim considerados igreja do Senhor. Então eles se alegraram, né, com essa definição da igreja de Jerusalém, né? E eles se proporam, se eles se alegraram, é porque eles aceitaram o que a carta requer deles, né? Essas 3 práticas. Se eles se alegraram, é porque eles concordaram com isso, né? Em se manter longe de alimentos oferecidos a ídolos, em não comer o sangue, nem animais estrangulados, e se manter em santidade, né? Longe da imoralidade sexual. Então, se eles se alegraram, é porque eles concordaram com esses requisitos. E quão bom é quando a igreja do Senhor entende, né, que é necessário a gente se abster de algumas coisas, é necessário a gente negar algumas coisas, renúncias são necessárias, né, para que nós nos aproxime mais do Senhor e que o Senhor esteja mais, né, cada vez mais dentro de nós, cada vez mais dentro do nosso coração, preenchendo todos os lugares da nossa vida para a glória do nome dele. Aleluia. Então, depois disso, né, chegando lá em Antioquia, os irmãos que foram com Barnabé e Paulo são Judas e Silas. Eles estão lá, eles vão ficar um pouco lá na cidade de Antioquia, vão permanecer lá durante algum tempo, né? E vão alegrar os irmãos também com suas palavras, com seus ensinamentos, né? Vão fortalecer aquela igreja, vão animar eles, né? Porque eles passaram por esse momento. Então os discípulos de Jerusalém permanecem ali por um tempo animando aquela igreja, e depois de algum tempo, versículo de número 33, os irmãos enviaram eles em paz de volta a Jerusalém, depois de permanecer ali. Eu acho lindo isso, irmãos, o cuidado de uma igreja com a outra, um irmão com o outro, essa comunhão, esse trabalhar assim em unidade, em corpo mesmo, uma igreja se mantendo fiel à outra, uns irmãos se mantendo, estendendo a mão e ajudando. Então a igreja abençoando a volta desses irmãos, agora de volta a Jerusalém. Eles ficam ali algum tempo, mas quando eles retornam, né, à igreja de Jerusalém, eles recebem a bênção da igreja de Antioquia para retornar para a sua igreja, né, para Jerusalém. E então a Bíblia vai dizer, Lucas vai escrever que Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, porque eles são os líderes da igreja, né, naquela cidade, foram eles que fundaram a igreja ali. Eles ficam ali, e eles ficam ali e permanecem ensinando aquela igreja, né,
e ensinando a palavra do Senhor àqueles irmãos. Depois de algum tempo passado essa questão resolvida, né, até que surja um outro problema resolvido, até por enquanto resolvida esta questão, depois de algum tempo, então, Paulo vai dizer a Barnabé, versículo de número 36, que eles precisam ir agora a visitar as igrejas que eles fundaram durante a primeira viagem missionária. Eles precisam ir lá ver como estão os irmãos, levar uma palavra de encorajamento, de fortalecimento, de ensino para eles. Paulo vai chamar Barnabé e vai dizer: nós precisamos ir de volta às cidades onde os irmãos se converteram e ver como é que estão essas igrejas. E Barnabé então vai dizer: então tá, nós vamos, mas nós vamos levar João Marcos conosco. E Paulo, ele se opõe a esta ideia de Barnabé. João Marcos é sobrinho de Barnabé, né? E ele quer levar novamente. João Marcos já tinha ido com eles, lembra? Na primeira, lá no capítulo de número 13, João Marcos foi com eles, partiu com eles para fazer a primeira viagem missionária, mas no meio do caminho ele resolve voltar, ele resolve deixar, abandonar a missão e voltar para trás, lá no capítulo 13. Então é por isso que agora Paulo vai se opor, ele não vai querer levar João Marcos de novo não, porque ele não se manteve corajoso, né, mas abandonou a missão da primeira vez. E essa questão, né, essa oposição de Paulo em não levar João Marcos vai fazer com que Paulo e Barnabé então se separem. Eles não vão novamente ir às igrejas, visitar as igrejas juntos, né? Eles vão então se separar, né? Mas nós não vemos aqui questionamentos, nós não vemos aqui apontamentos. Lucas não aponta o culpado dessa discussão, né? Dessa oposição. Lucas não aponta, até porque nós vamos ver nas epístolas de Paulo escrevendo sobre a fidelidade de Barnabé também e sobre o ministério grandioso de João Marcos. Nós vamos ver depois nas epístolas, nas cartas paulinas, né? Nas cartas de Paulo, ele falando muito bem de Marcos, né? E Barnabé, dizendo que eles são discípulos verdadeiros e fiéis ao Senhor. Então, não houve um rompimento, não deixaram de se falar, apenas eles separaram o ministério, né? Paulo, ele seguiu agora com Silas, ele foi sim visitar as igrejas, ele vai ir por terra dessa vez, não de navio, mas vai visitar as igrejas e fortalecê-las. O último versículo deste capítulo vai dizer: então Paulo viajou por toda a Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas de lá. Então Paulo vai seguir, né, a viagem que ele queria fazer com Barnabé, mas ele vai seguir com Silas. E Barnabé então também não vai mais com Paulo, mas também vai agora com João Marcos, né, seu sobrinho e companheiro dessa viagem, e ele vai de volta. Agora ele vai de navio, Paulo vai por terra e Barnabé vai de navio. Eles vão separadamente, mas o cuidado com as igrejas é mantido, a comunhão deles se mantém, né? Eles tomaram essa decisão de se separar, porém, né, sem tornar nenhum problema, sem que nenhum problema seja levantado, apenas sem acusações, sem achar que um ou outro é culpado, apenas eles tomam essa decisão, né? É permissão do Senhor que isso aconteça. Outras experiências vão acontecer na vida de Paulo e Silas, agora junto, e outras experiências vão acontecer na vida de Barnabé e João Marcos. Todas as coisas, né? Nada acontece sem a permissão do Senhor. E o capítulo de número 15 se encerra aqui, né? Com essas duplas de missionários indo então fortalecer as igrejas já fundadas. E eu espero você para nós lermos, continuarmos esse propósito com o capítulo de número 16. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor revele a sua vontade ao seu coração através desta leitura e que nós possamos aprender neste capítulo que nada, né, nenhum problema
é grande o bastante para nos distanciar dos propósitos de Deus, né? Temos que ter maturidade de entender que algumas pessoas elas vão conosco até algum ponto do nosso caminho. E a separação muitas vezes não é porque não haverá mais comunhão. A separação às vezes é para que o Senhor ele nos alcance a outros lugares, para que o Senhor nos dê outras experiências, para que o Senhor faça em nós um crescimento necessário em que essas pessoas não vão participar da nossa caminhada desse ponto para frente, mas isso não quer dizer que não são pessoas de Deus. Nós precisamos abençoar quando o Senhor permitir, né, que sejamos separados daqueles que nós queríamos trazer conosco em todo o decorrer da nossa caminhada. Que a vontade do Senhor sempre prevaleça sobre a minha e sobre a sua vida, no nome de Jesus. Traz línguas de fogo, batiza a luz, batiza